Olá, é um prazer enorme ter você hoje aqui nesse vídeo. E hoje damos continuidade à entrevista com o Dr. Paulo Thomas Corti. Ele é advogado, especialista em direito civil processual, ou direito processual civil, mestre e doutor em direito e autor do livro Direito, Casamento e Amor. O casamento, um caminho para encontrar o absoluto. Se você ainda não assistiu essa entrevista, quando terminar essa entrevista de hoje, você assista a primeira parte. O link dela vai estar aqui no texto de descrição desse vídeo. Agradeço novamente a sua gentileza de estar aqui com a gente hoje para dar continuidade a essa entrevista. A primeira parte foi muito interessante. Tenho certeza que meu público está esperando esse seu retorno. Então, antes de começar, deixa eu lhe dar a palavra. Bom dia, Elizabeth. É um prazer estar aqui com você. Eu acompanho o seu trabalho maravilhoso. Eu acho que é fundamental dar esperança de amor para as pessoas, que as pessoas precisam viver todos os tipos de amor que são possíveis ser vividos, né? Então, eu acho que o teu trabalho é muito importante de dar amparo para essas pessoas que estão um pouco sem esperança do amor. E o amor é o caminho. Ainda que não seja o amor romântico, outros tipos de amor, como a gente vai ver, mas o amor é o caminho para a felicidade. Muito obrigada, então. Bom, então, começando, voltando aí ao seu livro, porque, pessoal, vamos lá, tá? Esse livro dele é fantástico. Eu sugiro que vocês comprem, leiam, porque a gente vai falar aqui uma partezinha, ele vai dar assim, um sabor, né, do livro, mas vocês precisam conhecer, porque, especialmente quem vive uma situação de conflito na vida amorosa, de muita dor, de muito sofrimento há muito tempo, precisa ter uma noção clara do que é possível viver, sim, de relacionamento saudável, ok? Bom, então vamos lá. Na prática, né, observando o casamento como um contrato, a gente pensa em cláusulas e regras, me parece. O que você acha que são as vantagens disso? Ou desvantagens também? Na verdade, Elizabeth, toda relação ela tem um contrato implícito ou explícito. Você tem um amigo, você sabe até onde você pode conversar com o amigo. Você tem o pai, a mãe, o irmão. Com o irmão você tem cláusulas mais abertas, com o outro irmão mais fechada. Com o amigo você tem mais intimidade, com outro amigo você tem intimidade. E no casamento é assim também. Só que o casamento, como ele também, além do contrato, é uma instituição, o Estado vem já tem uma carga da religião, né? O casamento, não existia casamento no Estado, o casamento era só no religioso, né? E aí a regra vem da igreja, a primeira regra ou da igreja ou do qualquer lugar religioso que a pessoa faça parte, tem algumas regras do casamento, né? Isso foi instituído, enfim, de uma maneira cultural. Então, o que pode no casamento, o que não pode, a monogamia, a fidelidade, a moradia em comum do domicílio conjugal, são regras, e essas regras o Estado incorporou no Código. Ou seja, tem algumas regras que hoje fazem parte do casamento. Então, por exemplo, até 2005 o adultério era crime. 2005, uma pessoa que cometesse adultério podia sofrer um processo criminal. Ou seja, o Estado interferindo na vida do casal. E se aquele adultério tivesse sido permitido, por exemplo? O Estado ia punir a pessoa? Uhum. Então, existia isso, e esse regramento, ele é natural, ele existe em toda relação, por mais aberta, ainda que seja uma relação aberta, por exemplo, um casamento aberto, onde cada um pode ter seus parceiros, é uma cláusula. Claro. Ou seja, a cláusula de fidelidade não é um problema, ou seja, cada um tem o direito de seguir suas emoções. Isso é uma cláusula que é permitida dentro do universo cultural, da prática, né? Então, acho que o regramento, ele existe. Agora, qual vai ser o regramento? Acho que essa é a questão de todo mundo, né? Sim, claro. E também se essas regras são claras ou ocultas, né? Eu percebo que muitas vezes, pelo menos é o que eu escrevi no meu livro, né? Que algumas regras podem ser ocultas. Eu acho que a maioria, viu? A maioria. Eu acho que a maioria é oculta. E isso é bastante problema, né? A pessoa, com medo de esclarecer, né? Com medo de esclarecer e ter um litígio sobre aquele assunto, ela prefere deixar passar. E daí tem uma outra cláusula que ajuda nisso, que é a cláusula da tolerância. Eu acho que todo relacionamento saudável tem uma cláusula de tolerância, claro. que ela é bilateral, ela não serve só para um, tem que servir para o outro também. Então, essa cláusula de tolerância é que dá o ajuste nas relações, nas cláusulas ocultas, vamos dizer assim, as cláusulas que não estão muito claras, quando um viola, quando um dá uma cotovelada no outro ali, naquele espaço que está meio indefinido de quem é,
Aí vem a cláusula da tolerância e cada um vai aplicando na medida que vale a pena, né? Eu acho que a tolerância é fundamental. Eu vou te perguntar uma por uma. Eu vou perguntar dos 10 mandamentos que você traz no seu livro, tá? Não, Agora você já todo tempo do adiantou da mundo. tolerância, mas tudo bem, não tem problema. Agora, quais as vantagens e desvantagens de ter regras, de ter cláusulas? O que você pensa? Primeiro, eu acho que o mais importante é o equilíbrio, que daí vem uma das cláusulas, já adiantando a outra cláusula no meio Ah, é sim, a sim. igualdade. Acho que Aham. a igualdade, especialmente agora, é fundamental, Uhum. né, entre o homem e a mulher. Então, essa cláusula da igualdade, ela ajusta um monte de outras cláusulas. Onde Sim, você estabelece que os dois são iguais, tem que ter um equilíbrio, tem que ter o afeto, né, que tem que ter lucro para os dois, o lucro afetivo, claro. né, vamos chamar Aham. assim, tem Sim, que ter um lucro afetivo para os dois, não é só para um. sim. Não é um contrato de consumidor que você impõe na pessoa, olha, tá aqui, você tem que agir dessa maneira e você assina e põe. Não. O contrato de casamento, né? Ele é equilibrado. Você discute cláusulas, as cláusulas elas vão ser revistas. Tem hora que um tá mais forte no trabalho, trazendo mais dinheiro, então o outro pode ficar um pouco mais em casa, pode mudar, o papel pode mudar, pode de repente um é demitido, daí o outro vai, daí o outro fica um pouco mais em casa, ou os dois, não, vamos juntar mais dinheiro, porque depois a gente vai ter uma aposentadoria, vamos pagar colégio de filhos, vamos os dois trabalhar bastante para a gente ter uma reserva. O dinheiro é fundamental a cláusula do dinheiro esteja clara dentro de casa. Isso é motivo de muita briga, Sim. de abuso de poder. O Uhum. dinheiro é um ponto de discórdia ou concórdia, mas quando não dá certo é uma confusão. Aí um está economizando, daí o outro vai lá e compra um carro novo. Ou o cara tá economizando, ela vai lá e faz alguma coisa, compra um vestido caro, e daí ele fica bravo, porque, pô, mas a gente tinha combinado que. Então, essas cláusulas, a cláusula do dinheiro é uma cláusula importante para deixar clara também. Mas então, vamos entrar, já que você está entrando nos seus É. mandamentos, né? Então, vamos entrar um pouquinho mais neles, né? Você, antes de falar dos mandamentos, você fala da consciência relativa e consciência absoluta. E que esses É. mandamentos seriam uma forma das pessoas se elevarem da consciência relativa à consciência absoluta. Explica, por favor, o que é isso? O que você chama de Esse, consciência relativa e absoluta? isso já foi num ponto mais profundo, né? É. Então, eu acho que para falar disso, seria bom a gente ter a ajuda do Fernando Pessoa, né? Naquele Ah, poema do Eros e Psique. E uhum, ele fala o seguinte, né? Então, a gente na poesia, né? Quem ainda não viu, Eros e Psique do Fernando Pessoa. É um poema que ajuda a sintetizar uma coisa muito complexa, que é esse entendimento nosso sobre nós mesmos. Então, por exemplo, como eu fiz o caminho, né, e o meu livro é um depoimento, o homem ele vai para dentro de si através da mulher. A mulher é um espelho para ele chegar dentro dele. E nesse caminho, né, ele se depara, ele tem 4 arquétipos básicos, né, para ele se conhecer. Então, o primeiro aspecto, né? Então a gente está numa consciência relativa, você procura a Eva. Então você procura dentro, fora de você, a Eva. Então você acha que a Eva está fora de você e você vai atrás dela. E qual que é a Eva? O que é a Eva? A Eva é a primeira mulher. Então o homem ele se depara pelo instinto natural, né, de ir atrás de uma mulher para procriação, né? Esse é o instinto natural de todas as espécies. Ele quer reproduzir, ou seja, é um instinto mesmo, é a coisa mais selvagem dele. Ele quer encontrar um outro ser para procriar. Esse é o primeiro instinto. Então, quando vem o esperma no homem, quando vem os ovos na mulher, na menstruação, já começa a trazer essa carga, né, instintiva. Então, uhum, vem a Eva, é o primeiro aspecto. Então, ele quer uma mulher. Depois da Eva, que é o instinto mais básico, ele vem para Helena. Helena é o segundo estágio do caminho do homem para dentro dele mesmo. E ele, na Helena, já é uma mulher bonita, já é romântico. Ele romantiza a mulher. uhum, Depois da Helena, ele vai para Maria. Quem que é a Maria? Maria é a mulher que o homem escolhe. Tem várias Helenas no mundo. Mulheres bonitas, curvas perfeitas. Ele vai, mas a Helena é uma só. É o momento que o homem deusa a mulher.
Ele fala, é com ela que eu vou casar, e aqueles que querem casar, ela vem de vestido branco, tem todo um arquétipo de falar, essa é minha única mulher, ela é com ela que eu vou a minha vida toda, enfim, vou ter meus filhos. E aí, essa é a Maria, é o terceiro estágio. Depois que ele encontra a Maria, ele começa a ver que aquela perfeição, ela não é muito perfeita. E ele vai entrando no que seria a sombra dele. Nessa sombra, aquela deusa, né, que seria a Virgem Maria mesmo, né, estamos falando de Jung, ele em Deus e começa a ver que tem defeito. E aí ele cai numa desilusão. O homem, ele cai na sombra dele. E esse é o momento crucial de um casamento. Quando ele desilude. Ele fala, aquela pessoa que eu casei não é essa. É uma outra. E aí é um tempo muito difícil. E aí eu estou falando do caminho do homem, que foi o meu caminho, que eu escrevi sobre isso, e tem o Jung para falar. Tem o caminho da mulher também, que a gente pode deixar para um outro programa. Mas neste momento da sombra, o homem só vê defeito na mulher. Eles, tá gorda, e tá chata, e não sei o quê, e não sei, ele só vê defeito, mas ele casou com ela. Ela era a princesa, era a rainha. Como é que de repente ele se depara com uma pessoa que tá te causando tão mal? Ela só me tira a liberdade, e ela me faz isso, e só me cobra. Então é um momento de muita tristeza pro homem. Sim. Ele tá na sombra dele. E aí, normalmente, na maioria das vezes, ele volta para Helena. Ele volta, ao invés de ir para o quarto estágio, ele volta para Helena e acha uma outra Helena que vai começar tudo de novo. É aquela. Mas, se ele tiver sorte, tiver vontade, principalmente amor, ele da sombra ele passa para a Sofia, que é a sabedoria. Neste momento, ele se depara com uma mulher que ele percebe que era ele mesmo. Todas aquelas representações, a ideologia, né, a própria idealização que ele fez da Maria, era ele mesmo. Era ele amando ele mesmo. Uhum. Colocando toda a perfeição na mulher, mas era ele mesmo. E daí, se ele conseguir passar pela sombra dele e chegar em Sofia, aí ele percebe, daí ele consegue detectar que ele, na verdade, ele estava conversando com ele mesmo, no mundo, e a mulher estava provocando ele numa operação psíquica, né, para ele descobrir o masculino e o feminino dentro dele. Então, eu acho que essa é a consciência absoluta, onde o homem percebe que ele está falando com o espelho nos três primeiros estágios, e depois é ele mesmo. Ou seja, ele se dá conta disso. E daí ele ele não mais idealiza uma Eva, que seria uma reprodutora, que é um absurdo, mas é isso. Nem uma Helena, que seria o símbolo estético de beleza. Nem uma Maria, que seria uma mulher perfeita, sagrada, que não vai fazer mal para ninguém. Ele enxerga um outro ser humano igual a ele. Ele enxerga um ser humano completo, com defeitos, com qualidades, que tem as potências dele, o seu outro ser humano, que também tem o masculino e o feminino. Então ele percebe também nessa hora que ele também faz esse espelho para o outro. Né? Então não é só o outro que faz espelho para ele percebe que ele faz espelho, e também com as ideologias, também os idealismos, né? Que também não vão ser atendidos todos. A pessoa também pode ser o ideal da outra, né? E aí você tem um relacionamento livre. O que é um relacionamento livre? Você percebe que você não depende mais do outro. E daí, mas Paulo, nessa hora você fica com o outro, você fica se valer a pena. Né? Você percebe que não era mais você não tem mais a necessidade de ficar com a pessoa, ou seja, não é mas a vida fica melhor do lado da pessoa. Né? Tem um texto do Mark Twain que ele fala do Diário de Adão e Eva, né? E a verdade é isso, é Adão falando da Eva, e daí o Adão fala, mas por que eu quero esse ser? Ele fala, pensando bem, é porque a vida tem mais graça, né? Uma vida mais gostosa, ou seja, é melhor com a pessoa. Você não precisa, mas é melhor, entendeu? Que fantástico. É por aí, a gente pode ler o do Fernando Pessoa, eu acho que vale a pena, porque a poesia, ela é
Ela é sintética, né? Então, fique à vontade. Antes do Fernando Pessoa, eu vou ler a minha, que é a síntese do livro, né? Que fala o Por seguinte: favor. quem quiser se libertar precisa amar. Amar de tal maneira que sinta preso ao objeto amado. Preso de tal maneira que sinta que a morte o acometerá se o objeto desaparecer. Amar de tal maneira que não saiba onde está a sua vontade individual. Amar de tal maneira que esteja disposto a dar a sua vida pela felicidade do outro. Depois de amar desta maneira, estará pronto para descobrir que o ser amado era apenas uma ilusão, mas que o fascinou de tal maneira que lhe possibilitou a travessia do rio invisível que divide o mundo dual do uno. Então, a importância do amor nesse trajeto é fundamental, porque sem esse amor, você não passa da sombra para a Sofia. Sim. É o amor que fala, tá bom, eu prefiro ficar do lado dela, eu prefiro ficar do lado dessa pessoa, do que... Daí você se entrega. Quando você se entrega, você encontra a Sofia. Esse é o caminho do homem, que é lindo. É sofrido nessa parte mas é assim. Não tem jeito. E leva a essa elevação da consciência, esse é o ponto, né? Leva a elevação, porque você se liberta, né? É uma libertação, né? Porque senão o Suci vai falar assim, Maria me decepcionou, vou voltar para Helena. Não, essa sim, olha, tá vendo? Essa não faz isso, não faz aquilo, olha como ela é bonita, é mais jovem, é mais magra. O que vai acontecer com essa Helena? Ela vai se transformar em Maria também. Aí quando chegar na Maria, ele vai olhar e vai falar, não, mas essa aqui é a perfeita, vai começar a decepcionar também. Sim. E aí ele vai cair no mesmo lugar. Então, o processo ele vai acontecer. Ele vai acontecer. No primeiro casamento, no segundo casamento, no terceiro casamento, ele vai acontecer. Então tem que passar o estágio, né? Então esse é o processo e eu acho que a poesia ela é mais sintética para falar o que a gente está dizendo, né? Então você vai ler do Fernando Pessoa também. Aí o Fernando Pessoa vai dizer o seguinte, né? Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o bem e o mal, antes que já libertado deixasse o caminho errado, por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera, sonha em morte a sua vida, e orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era. Longe o infante, esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado, ele dela é ignorado, ela, para ele, é ninguém. Mas cada um cumpre o destino, ela dormindo encanta, ele buscando assentino, pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro tudo pela estrada fora, falso, ele vem seguro, e vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. E ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra era, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Que lindo, que lindo. É o processo que o Fernando Pessoa conta, lógico, com a poesia. O Jung conta desse trajeto também, do homem pelos arquétipos femininos. Então, não sou só eu que falo disso. Tem pessoas mais importantes que eu que falam muito bem sobre isso. Bom, então, vamos entrar nos mandamentos, propriamente ditos, né? O primeiro mandamento que você coloca é o da monogamia. Então, no começo do... É importante, me conta. Então, no começo do meu texto, com meus estudos, eu achava que a monogamia era uma questão moral. E toda questão moral, ela é temporária. A moralidade, ela tem o tempo da moralidade. O que é? Tem um livro muito bom, que é uma peça de teatro, chama Alma Imoral, do Newton Bonder, muito bom. E, enfim, ele conta também da relatividade da moral. E aí você começa a ver no passado, né, que tem uma evolução nessa questão da monogamia. Ela vem um pouco junto com a igualdade, né? Tem a questão de você saber quem são os filhos, porque tudo bem, antigamente era só o homem, entre aspas, que era infiel, e tinha uma tolerância da moral por essa infidelidade, mas se as mulheres começam a ser também como eram os homens no passado, como é que ficam as famílias? Olha o problema de você você de repente estar criando um filho que você não se identifica.
E o que sustenta um Estado, sustenta uma sociedade é justamente um pai ou uma mãe falar: este é meu filho e eu amo. Não é se é bom na escola, se não é bom na escola, se é bonito, se é feio, se é forte, se é... não é isso. É você identificar o seu filho: este é meu filho e eu amo. Então são esses dois sentimentos de meu e eu amo, né? Não tem mais qualificações necessárias para um pai ou uma mãe amar um filho. Isso estamos falando de Aristóteles. E aí e eu acredito muito nisso também. Então, a monogamia, ela vem eu acredito, com uma evolução da civilização, né? Então ela vem e está na legislação, né, que a pessoa, não, pelo menos a civilização mais ocidental, né, que fala que um homem não pode casar com duas mulheres. Porque aqui, partindo do princípio, aquele princípio que a gente falou da igualdade, foi: se o homem pode casar com 2, 3 mulheres, a mulher também pode casar com 2, 3 homens. Sim. E tudo bem? Aí daí fala: não, mas isso é uma pessoa... mas... Então vamos ter os países árabes, né, o pessoal islâmico, o pessoal que acredita nisso, mas se a gente partir do pressuposto da igualdade, e qual o problema? O que o Estado tem a ver com isso? Se a mulher quiser ter 2, 3 maridos? O Estado não tem nada a ver com isso. Mas, embora o Estado não entre mais na questão da fidelidade, ele entra na monogamia. Então não é permitida a bigamia. Ela é proibida e até um crime você casar 2 vezes. Né? Aqui em muitos países ocidentais. Então não pode. Assim, é um mandamento objetivo. Né? Senão você vai cometer um crime se você casar 2 vezes. Aí fala: mas Paulo, e se a pessoa não casar? O Estado não vai falar: olha, você tem 2, 3 uniões estáveis, ele não vai te prender, não vai te processar por causa disso, porque vai ficar no campo subjetivo do que seria uma união estável. Você fala assim: ah, Paulo, eu quero ter 2, 3, 4 famílias, cada um num canto. Eu falo: isso não é da conta do Estado. O que eu acho que é da conta é que é igual. Se uma das tuas mulheres quiser também ter 2, 3 maridos, também tem que aceitar. Eu acho que esse é o princípio da igualdade. Eu acho que não dá para admitir, né? E aí eu sou categórico, acho que é um dogma mesmo, que haja desigualdade. Eu acho que tem que ter igualdade. Acho que tem que ter uma possibilidade. Pode ajustar nas cláusulas, não, é só o homem que... Tudo bem, mas se a mulher quisesse ter, ela também teria o direito. Aí tudo bem. Né? Então, eu acho que a monogamia, ela tem essa história dentro da igreja, dentro da religião, né? Que é um homem com uma mulher, e o Estado ele incorporou isso na legislação, dizendo que uma pessoa não pode casar 2 vezes. Eu já acho o seguinte: se você, dentro daquilo que a gente conversou logo no começo, se você, na hora que você está na sombra, você tem outro, aí você não faz essa passagem. Não faz. Aí você fala assim: aqui tá difícil. A Maria, tô me desiludindo aqui com a Maria. Daí ele vai para outra Helena. Aí a outra Helena começa a virar Maria, daí desilude. Daí ele vai, ele fica... Fala: encheu muita paciência, eu vou ali. Encheu muita paciência ali, eu vou para... Aí ele não vai ter a força necessária de amor, de exclusividade naquele rosto para fazer a passagem. Porque tem uma passagem e ela não é fácil. Ela não é fácil, mas ela é brilhante depois. Vem muita alegria, mas tem que ter, é um rosto só. Se eu não acredito que a pessoa consiga fazer com 2, 3, 4 rostos, porque ela, a hora que tiver dificuldade, ela vai na porta larga, e a porta é estreita. Sim. Então, por isso eu acho importante a monogamia nesse caminho da consciência relativa à consciência absoluta. Eu acho que ela é fundamental. E você acabou também dando o argumento para a questão da fidelidade, porque eu ia lhe perguntar justamente por que a fidelidade é tão importante, e também ia perguntar se você acha que está no caminho de extinção, porque eu vejo assim, acontecendo ao meu lado tantos casos de infidelidade que fico pensando se a fidelidade está em extinção. O que você pensa? Não, eu acho que a fidelidade ela está se evoluindo. Não fala. Eu acho que ela está evoluindo porque as pessoas vão ver, porque no passado, né? No passado você tinha infidelidade masculina totalmente tolerada. Sim. Era uma regra a infidelidade masculina. Né? E aí você começa uma união mais saudável, que possa o divórcio. O divórcio é uma possibilidade, né? Onde a mulher é igual. O desejo sexual também.
Tem homem que fala, mas o desejo sexual do homem é maior que a mulher. É mentira. É mentira. Eu não acredito nisso. Eu acho que é igual. Aliás, pode ter casal que a mulher tenha mais desejo sexual do que o homem. E Sim. aí? Aí fugiu da regra, não. Daí o homem não quer, daí a mulher quer, daí ele não quer, ela vai fazer o quê? Aí eu acho que eles têm que, o casal, acho que a infidelidade, ela existe, ela tá no processo de mudança por conta da igualdade, né? Então, os dois podem. Ah, se os dois podem, o que a gente vai fazer? Ah, vai todo mundo terceirizar? Tudo bem. É uma regra que eu acho válida dentro do casamento. Eu acho perigoso. Porque o que causa a infidelidade? A infidelidade masculina, o que pode causar? Ele pode se apaixonar. Ele pode ter um filho com outra pessoa. Esse é o bom. E se for uma doença? A pessoa pode pegar uma doença, trazer para dentro de casa. Sabe? Ele vai dividir a cabeça, vai dividir a mente, pode dividir o dinheiro, começa a sustentar outras famílias. Isso é um risco. Isso é um risco da infidelidade. Por parte da mulher, pode vir um filho que não seja do casamento. Também pode vir doença. Né? A mulher também pode se apaixonar. Ou seja, daí fica aquela mistura dentro de casa, fica aquela confusão. Então, na verdade, eu acho que a fidelidade ela é importante para diminuir o risco do casamento falir. Porque hoje, qual que é a beleza? As pessoas casam porque querem, escolhem, né? Pelo menos em tese, elas estão escolhendo casar. Tem vários parceiros que podiam ser, escolhe um, né? Por que vamos fazer aquele negócio funcionar? Acho que isso vai, que a gente falou na primeira entrevista. Hoje não é casar e ponto. Você não ganhou o campeonato, casei, ganhou o campeonato, acabou. Não. É todo dia. Então, tem um risco. Você tem um risco o risco do divórcio, ele é o risco de todo o casamento. Não tem casamento que fala assim, não, casou e tá, não, olha, vão viver felizes. Não. É todo dia. É uma doença, é um envelhecimento, é um problema financeiro, é um problema na escola, é um problema com os filhos, enfim, tudo isso pode atingir a felicidade do casamento. E nesse momento as pessoas têm que estar preparadas. Se começa a fazer rabichos aí fora de casa, daí você vai falar, pô, teu filho tá enchendo a paciência, teu filho tá enchendo a paciência, você fala, pô, essa casa tá muito complicada, então vou para aquela lá que tá melhor. Passa uns 2, 3 dias lá, fala que vou fazer uma viagem de trabalho, daí você volta e fala, pô, mas lá tá tão bom, eu vou ficar aqui pagando funcionário, pagando boleto, mas lá não tem nada disso. Mas lá não tem nada disso porque é daquele jeito, foi um final de semana, foi um dia, foi algumas horas, né, no motel, ou seja, ali não vai ter mesmo, ou seja, não vai ter, ninguém vai falar coisa chata, né? Então você cria uma competição, o que eu chamo de competição desleal, né? É desleal, é desleal. Você abrir uma filial fora de casa, pô, é desleal, não é leal. Então daí vem a questão de você manter um casamento, eu acho a fidelidade muito importante, muito importante. Ah, mas Paulo, tem vezes que é bom, eu vou lá, vou numa casa de massagem, volto mais feliz, volto mais viril. Enfim, eu acho que isso faz parte de um resquício do passado, ou seja, teu pai fez isso, sua mãe, seu pai fez isso, seu avô fez isso, seu bisavô fez isso e deu certo. O que eu falo assim, hoje pode não dar certo, né? Porque daí você vai lá, se sentiu saciado, fora, daí chega em casa e a mulher que está com desejo, como é que vai fazer? Ela vai fazer a mesma coisa? Então acho que o casal, na medida do possível, eles têm que achar o ponto comum. Eu conheci um casal que não se dava muito bem, né? E ele falou, Paulo, a gente decidiu, sei lá, era uma vez por mês, eles iam pro hotel, só os dois. Hotel, passar o final de semana junto, não é um hotel. Aí no primeiro mês não foi legal, no segundo foi melhorando, foi melhorando. Eles resgataram o Eros ali dentro do casal, que eles passavam um final de semana, né, longe de São Paulo, longe dos filhos, eles resgataram o Eros ali. Foi uma tentativa. Porque então o Eros ele também diminui um determinado momento dentro de casa, e daí nessa hora que o homem procura, ou a mulher procura, e aí você está colocando em risco. Na verdade tem que saber que está em risco. Você colocou teu casamento, tua família numa zona de risco. E isso pode dar problema. Pode dar problema. Eu acho que eu realmente defendo a fidelidade, porque o que a gente vê de sofrimento, porque as pessoas foram infiéis, né? A gente vê isso dentro
escritório de advocacia, né? E dentro da infidelidade tem uma coisa muito importante hoje, que é a questão da discrição. É difícil ser discreto. Rede social, o pessoal vai lá, daí tira foto, né? Enfim. Exatamente, você falou algo tão importante, só tira foto, coloca nas redes, quer dizer, é um absurdo, né? Aí a pessoa, aí imagina que, por exemplo, naquele casamento, naquele momento do casamento, aquela cláusula de fidelidade não é importante. Vamos imaginar falando, olha, o casamento está tão triste, está tão complicado, vamos tentar achar um fôlego fora. Isso sem falar, é implícito. Sim. Aí as pessoas, daí os dois se toleram com relação a isso. Eles falam, não, tudo bem, vamos ver o que dá. E aí, ela vê na rede social ele na festa lá dando um beijo, sabe? Ou ele vê a mulher entrando, a amiga entrando a amiga vê a mulher dele entrando no motel, enfim. Aí daí entra no campo da indiscrição. Que se aquele casal tolerava a infidelidade, a indiscrição pode não ser tolerada. Porque daí o outro vai comentar, olha, tá vendo? É chifrudo. Olha, corno, não sei. Daí começa a entrar num outro campo que foge do poder do casal. Né? Então a infidelidade que era permitida naquele momento, por uma tentativa, inclusive, até de salvar o casamento, eu acho que é um remédio que tende mais a matar o paciente do que a curar. Eu acho, né? A infidelidade eu acho essa, que é por aí. Mas tem casos que curam. Né? Mas eu não vou descartar, não vou ser dogmático. Eu não sou dogmático com relação à infidelidade. Eu sou dogmático com relação ao amor, à tolerância. Aí eu sou dogmático. Tem que ter amor e tem que ter tolerância. A infidelidade não é um dogma. Né? Por isso que dentro dessas cláusulas que a gente vai falar, tem a tolerância. Então vai ter esse momento e não pode, se você vai curar o paciente, você não pode matar o paciente, né? Então eu acho que a fidelidade é realmente importante. E no caminho que a gente traça da consciência relativa absoluta é a justificativa que eu falei, que é a mesma da monogamia. Um rosto. Vai naquele rosto, e se aquele rosto estiver te dando sofrimento, você vai achar a forma. Se começou a não dar bem, você vai comprar flores, né? A mulher pode comprar uma lingerie diferente, entrar numa academia, enfim, as pessoas vão tentando, se não abrir a concorrência desleal. Se abrir a concorrência desleal, daí você fala, não, essa aqui já foi. Não vai ter mais relação sexual dentro de casa, daí você vai fazer, os dois vão fazer, não, eu vou fazer, ela não vai fazer. Não se engane. Homem, não se engane. Se você falar assim, não, minha mulher não tem desejo, talvez o não desejo dela seja por você, né? Ou seja, então vamos manter isso. Porque se você tirar toda a sua masculinidade, tua virilidade de casa e depositar em outra casa, né? Pode degringolar. Ela pode também pegar a feminilidade dela e depositar em outra casa. E aí a família pode ir pro buraco. Né? Então eu realmente não recomendo, eu acho que a fidelidade não está terminando, ela está passando um momento de mudança. E qual que é a mudança? Decorrente da igualdade. Né? A mulher se igualou no dinheiro por conta do trabalho, porque era uma mentira que a mulher não podia trabalhar, não podia estudar, que não tinha capacidade, isso era uma mentira contada para a humanidade, que agora está sendo desvendada, essa mentira. Né? E também que a relação do sexo, se a mulher não tem tanto desejo quanto o homem, também é uma mentira. Né? Então a mulher também ganha esse terreno e tem uma igualdade. Aí nessa fala, pô, se eu posso, ela também pode. Aí o homem talvez queira se conter um pouco, né? Falando, então é melhor a gente ficar em casa, nós dois, e a gente vai dar um jeito nisso ser positivo e saudável e prazeroso. Que bom, interessante. Bom, e o terceiro mandamento seu é sobre vida em comum no domicílio conjugal, né? Significa que você acha que as pessoas precisam viver sob o mesmo teto? Isso é melhor para o casamento? Essa é a tua opinião? Então, tanto a monogamia, quanto a fidelidade, quanto a moradia em comum no domicílio conjugal, estão na lei, estão no Código Civil, né? Então são mandamentos do Estado, né? O Estado diz que um casamento tem essas obrigações. O que acontece é que normalmente as pessoas que casam em primeiras núpcias, elas vão ver na mesma casa. Sim. Né? É normal isso acontecer. Ninguém pensa, não, vou casar, mas cada um vai morar na sua casa. Então, isso, e é o mesmo argumento da fidelidade, é o mesmo argumento da monogamia. Você fala, se tiver duas casas, começou a
no momento da sombra, você fala, vou embora, vou lá para minha casa, passo uma semana lá e volto. Então, o que eu acho é que a moradia em comum, ela também faz parte para você se entrar na porta estreita. Pô, tá difícil, você vai chegar em casa, tá naquela época complicada, que você não tá com nem vontade de chegar em casa, mas você tem que ir para casa. Tanto que no divórcio, um momento muito sério do divórcio, o momento é a hora da saída da casa. A casa é um templo, a casa é o lar, a casa é onde as pessoas vão viver as festas, vão viver as tristezas, vão viver aquela vida mais íntima, mais privada, ela vive dentro da casa. Se você abrir, fala, não, agora tem duas, então daí você fala, não, a hora que tiver ruim aqui eu vou para lá. Aí você cria, o homem cria um flat, ou a mulher também tem um flat dela, diz, não, quando a coisa ficar, quando tiver muita criança, não sei o que, confusão, eu saio. Então acho que esse é o momento, daí também é mais difícil de harmonizar, ao meu ver, estamos falando de primeiras núpcias, tá? Ou seja, essa é a hora que tem a paixão. Na segunda, o que acontece muitas vezes é que as pessoas têm medo. Tem um medo. Tem o medo da intimidade, de você ser agredido na sua intimidade, na sua privacidade, porque já viveram relacionamentos que tiveram essa agressão. E aí, eu acho que é válido a pessoa ter duas casas. Eu acho que não tem problema nenhum. Não sou dogmático com relação a isso. Não é um dogma, né, do que eu acredito, que a pessoa, não, então viver em duas casas não é um casamento. Não falo isso, não acredito nisso. Eu acredito que é possível, o dogma é amor e tolerância, né? Então, acho que se o casal acha por bem morar em duas casas, acho que não tem ninguém para dizer que aquilo não é um casamento, não tem amor. Eu acho que pode ser que vá bem, entendeu? Eu acho que é válido. Eu acho que isso não é da conta de ninguém. Isso é da conta só do casal, né? Estipular isso. Num primeiras núpcias eu acho difícil isso acontecer. Numa segunda, numa terceira, isso é mais fácil porque a pessoa já fala, não, vamos cada um ficar na sua casa, né? Você tem seus filhos, eu tenho meus filhos, aqui eu recebo meus filhos. Então, funciona melhor assim? Se funciona melhor assim, tá todo mundo feliz? Não vai vir o estado. Tanto é que, por exemplo, o casamento é obrigação do casamento ter a vida em comum, domicílio conjugal. Existe um domicílio conjugal da lei. Na união estável, não. O legislador ele arrancou da obrigação da união estável a moradia em comum, como também arrancou a fidelidade. Né? Se você pegar a lei da união estável, ela não tem a fidelidade, não tem a obrigação da fidelidade. É interessante. Daí fala, pô, mas foi uma evolução? Não sei. Isso é o que é, mas não sei se foi uma evolução. Eu acho que você ter a obrigação da fidelidade, você pelo menos tem um pouco de freio, né? Fala, não tem obrigação nenhuma, também lembra que o outro também não tem, né? Essa cláusula da igualdade, ela resolve muita questão. Então vamos manter a fidelidade, vai ser melhor para todo mundo. Né? Então a casa é um templo sagrado da família. Ela é inviolável, tem inúmeros artigos que falam da inviolabilidade da casa, ela não tem um bem de família, a casa não pode ser penhorada para pagar dívida que não sejam algumas exclusivas, né, que é fiador em contrato de locação, pensão alimentícia, mas em geral, para ninguém pode tomar a casa de uma família. Sim. Então a casa é um templo sagrado. Então eu acho que é importante para um casal ter uma casa, a pessoa se sente protegida, acolhida, né? Eu acho que é importante. Muito bom. E o quarto mandamento, você fala de sustento, guarda e educação dos filhos. Quer explicar um pouco mais qual é a importância? Por que isso aí é um mandamento? Tirando todo esse aspecto moral, romântico do casamento, no frigir dos ovos as pessoas se unem para ter filhos. Né? Ou seja, assim, estou voltando àquela questão instintiva, né? Ou seja, o instinto de um homem, de um casal, basicamente é para ter filhos. Aí fala, não, mas eu tive filho porque quis, será? Aquele instinto não mandou nada, né? Foi você que realmente quis. Então o instinto brota no ser humano,
né? No homem, quando não, procriar. Então, procriar parece que, lógico que não é obrigação no casamento. Eu nem acredito nisso, que precisa ter filho para ser feliz. O absoluto não envolve ter filhos. Você não precisa ter filhos para chegar no absoluto. Aliás, muitos que chegaram lá não têm filhos. Ou largaram os que tinham, né? Então não tem a ver com isso, né? Aí, com relação a isso, tem aquela cena do Abraão, né? Que quando ele vai matar o filho, né? Então, esse, por exemplo, no absoluto, é esse momento que é o último momento da consciência relativa do Abraão, quando em tese Deus fala, não, vai sacrificar seu filho. Daí quando ele vai sacrificar, aí fala, não precisa mais. Então ele ganha uma consciência absoluta, porque ele fala, não, Deus é maior do que a própria relação pai e filho. Né? Então é esse momento que ele precisava daquele sofrimento para ter a consciência absoluta, né? Que é tudo a mesma coisa, no frigir dos ovos. Né? Então, dentro desse aspecto, né, do absoluto, eu acho importante ter a moradia, ter o sustento, né, dos filhos. Né? Dentro da moradia vai ter o sustento dos filhos. E aí entra o outro problema de briga do casal, né? Guarda, educação, sustento dos filhos. Onde vai educar? Quanto dinheiro vai gastar? Então, os dois são responsáveis. E essa é uma obrigação, né, que, embora instintiva, ela vai para sempre. Independentemente do divórcio. Isso eu acho que é o mais importante de todo o trabalho que a gente faz, é mostrar que o casamento, a hora que tem filhos, vai ser para sempre. Ainda que os pais divorciem. Este mandamento, a guarda e sustento, dos filhos, ele é para sempre. E aí os dois juntos vão ter uma empresa que não pode falir. Os dois vão ter que se entender, vai ter que fazer ata, vai ter que fazer reunião, falar, olha, como é que a gente vai fazer isso? Não tem jeito. Então, por isso, daí vem a importância do casamento. Você vai casar, vai ter filhos, este parceiro, esta parceira, vai ser, a partir do momento que você tiver filhos, vai ser seu parceiro para sempre. Nesta vida. Você acredita que tem uma vida só, então é bom achar um bom parceiro. E se não der certo ali o divórcio, então protege o filho. Então guarda a educação e sustento dos filhos. Isso você tem que proteger. Pelo menos até que eles se tornem autônomos, né? Eu acho que também o papel de pai e mãe tem fim. Eu não acho que isso sim. Para sempre, né? Então, eu acho que assim, é um empreendimento muito sério, como você está colocando, mas eu vejo que também talvez não seja para sempre, no sentido da obrigação para sempre, né? O que você acha? Não, fundamental. Não, essa sua fala, sem grifar, tem um tempo, pessoal. Isso é até bom, porque fala, tá bom, é difícil, mas tem um tempo. Exato, porque senão fica um peso absurdo. Senão fica um peso, não é um peso. Não, primeiro que eu acho que não é um peso, é uma alegria. Você ter filho é uma alegria. Né? E segundo, se é uma alegria, você tem um companheiro, fala, essa sociedade mesmo, pela lei e pelo que se faz em jurisprudência, até os 24 anos. Então tem entre 21, 24, até se formar, ou até casar. Enfim, tem um tempo. Então, se a sociedade está muito difícil com aquele parceiro, saiba que ela tem um fim, pelo menos quando o filho ficar adulto. Isso, se a sociedade for bem, se eu conseguir fazer com que o filho fique autônomo, né? Eu acho que essa é mais importante, assim, mais importante ainda para as pessoas ficarem bem e falar, não, vamos fazer essa tarefa bem, porque a gente precisa ter autonomia. Você quer se livrar do seu ex-marido, você quer se livrar da sua ex-mulher, né? No filho, cuida bem do filho, para ele ficar autônomo. Eu acho que essa questão do tempo é fundamental. E aí depois você fala no quinto mandamento da assistência mútua. Aliás, eu adorei esse mandamento. Claro, todos são muito bons, tá? Mas nossa, eu acho que é muito importante lembrar disso, porque não me parece que isso seja tão universal, esse conhecimento seja tão, né? Esse é outro mandamento que também está na lei, também está no Código Civil. Está na lei do Código Civil. Está na União Estável também, assistência mútua. Sim. Assistência mútua é além do amor, né? É assim, eu preciso assistir essa pessoa. Ela tá me prejudicando, foi infiel, ela foi isso, ela foi aquilo, ou ele foi aquilo, tudo isso, mas eu preciso assistir. Sim. Enquanto eu estiver junto, eu vou assistir. O que é assistir? É dar um cuidado, dar um carinho, é dar dinheiro, dar sustento. Ou seja, o que você pode assistir a pessoa?
Isso é importante, porque tem vezes, porque as pessoas falam, não, mas ela não está me fazendo feliz, então como é que eu vou assistir? Né? Então, pô, mas não é por aí. Não é porque a pessoa fez isso, te levou um uísque com gelo, que daí você vai assistir. Não é isso. O casamento não é uma relação de funcionário, né, de consumidor, não é isso. É uma relação de assistência. Você olhar o outro e fazer, ele tá precisando da minha assistência. Pô, de repente é um carinho, é ficar do lado. A pessoa acabou de receber o telefonema, o pai morreu, a mãe morreu, o irmão morreu, ou o Uhum, irmão tá doente. Ela uhum, precisa de assistência. O que que ela precisa ali? uhum, Vou ficar do lado da pessoa. uhum. Ah, Sim. mas ela não está me servindo porque está triste, está deprimida. Então é justamente agora a tua hora de ir lá e atender. Porque se fosse o contrário, porque tem muitas vezes que as pessoas, até por conta desse passado, né? Não, a pessoa não está fazendo nada por mim, o que eu vou fazer por ela? Eu falei, é justamente ela não está fazendo nada por você porque ela não tem energia para isso. E você precisa dar energia para ela. É o momento dela, ou seja, é o momento dele que precisa de mais atenção. Então esse é o momento da assistência, né? De você chegar lá e falar assim, vou assistir. Isso é muito sério. É muito mais relacionado à amizade, à lealdade. Fala Uhum, assim, todo lado, é ombro a ombro. É uhum. ombro a ombro. Não é porque não está mais fazendo aquilo, não, mas ela não transa comigo há um ano. O que eu vou assistir? Pô, o que é isso? Transformou em relação bilateral? Assim, tem que fazer isso para eu fazer aquilo? Não é Pois é, nada mas isso, disso. isso eu acho que você está falando é tão importante no sentido de mostrar também o quanto muitas relações caminham para serem utilitárias, né? É, Por conveniência, por utilitarismo. Então, por isso que fica essa coisa, essa troca meio matemática. Não está fazendo para mim, então não vou fazer por ele. Fica uma troca, né, pobre, muito empobrecida, né? né, no casamento, né? Mercantil, né? Eu Mercantil. comprei a geladeira, eu paguei, quero receber. Não é isso. É. E aí eu sei o que acontece, eu acho, Elizabeth, desumana. Fica desumano. Aí Sim, não é humano, não estou falando da relação de dois humanos. sim, Aí sim. estamos falando da relação de máquina. Né? Você bota a gasolina, a máquina funciona. Não é isso. É. Tem humano, e o humano fica triste, o humano tem depressão, Uhum. o humano de repente não está querendo. Tem uma humanidade ali. É. Fica velho, fica doente, Não, não fica, né? não pode ficar velho. Não pode, é proibido. É proibido. Não, eu casei né, com um homem lindo, maravilhoso, barriga de tanquinho, vai ser para sempre? Não vai. Vai. Mulher linda, maravilhosa, não tinha ruga nenhuma, pele perfeita. Não vai. É mentira. Ou seja, a humanidade faz com que. E essa a beleza quando você encontra no outro essa humanidade. Nós somos seres em transformação. Né? A Uhum, gente está em transformação. uhum. E a morte, o envelhecimento e a doença fazem parte da nossa natureza. A gente Total. vai, se tudo correr bem, a gente vai envelhecer, né? Dizem que a outra opção ela não é tão boa, né? Quando você morre muito cedo. Mas o envelhecimento junto é uma beleza. Eu acho que é tão bonito quando duas pessoas conseguem envelhecer juntas. Ou seja, eu realmente admiro, né? Uhum. Com parceria, sabe? Porque tem momentos que você precisa do outro. Então aí vem a questão da assistência. É ombro a ombro. Vamos junto nessa caminhada, nessa vida? Vamos ombro a ombro. Eu vou te assistir. Se você tropeçar, eu vou te ajudar. Se eu tropeçar, você me ajuda. Então, vai assim. Não é um que sempre tem que levar o outro. Né? É, É uma e assistência. o sexto mandamento tem a ver com esse, né? Que é o do respeito e consideração mútuos, né? Me parece É. bastante relacionado, porque me parece que precisa ter essa consideração mútua e esse respeito para enxergar que essa assistência mútua é muito importante. Você quer falar um pouco mais desse outro também, desse outro mandamento? Ele se mistura, mas eu separei o respeito porque assistência tem uma conotação Uma vamos dizer questão assim, prática, né? de cuidado, né? Uma De questão bem cuidado. prática, né? É cuidado. Precisa de cuidado, independentemente de se está bem, se não, é cuidado. Sim, Essa é assistência. tá. O respeito E a consideração? é um pouco, ele é mais amplo, assim. O respeito é assim, pô, a pessoa, estamos aqui, fizemos um projeto da casa, que a gente queria construir uma casa, mas daí a pessoa recebe uma promoção de trabalho para mudar de cidade. Então ela falou, pô, vai aceitar? Não vai aceitar? Pô, mas era o sonho da pessoa mudar, e aí, vamos ou não vamos? Quanto aquilo influencia no respeito da individualidade daquele ser. Né? Ou seja, ele tem o ser de família, ele não é, ele tem individualidade, ele tem vontades individuais. Ele tem realizações pessoais que não só da família. Então, o respeito tem a ver com isso.
Qual que é aquele jogo de futebol? Pô, ele gosta de jogar futebol lá todas as quartas-feiras. Eu vou respeitar. Uhum. Ela gosta de sair com as amigas, ir no cinema nas quintas-feiras. Por que que eu não vou respeitar? Tudo bem, eu vou jantar sozinho, não é o que eu gosto. Eu tenho que eu chegar um pouco mais cedo. Isso é respeito. Você respeitar também a individualidade do outro. Aquele momento que o outro precisa ficar sozinho, ficar em silêncio. Não, ele chega, pô, eu odeio que ele fique em silêncio no quarto, eu fico lá puxando papo. Pô, tem hora que é a hora do respeito, do silêncio. Ah, eu não gosto que ele fique falando tanto com a mãe dele no telefone, com a mãe dela no telefone, com os parentes, tem ciúme. Isso é respeito. Respeitar que o outro tem também as vontades que não fazem parte da família. Dali, daquele núcleo familiar pequeno, né, que eu chamo de família pequena. Então isso é respeito. Porque com as pessoas precisam ficar dentro de casa, não sufocadas. Elas precisam se sentir livres. Né? E nessa liberdade está o jogo de futebol, está a mudança do emprego para um outro lugar, uma promoção. Ele pode não aceitar, mas se ele quiser, ele tem que ter o direito de poder ir. Não fala, não vai, porque não, acho que não é por aí. Acho que o respeito faz isso. Né? Você respeitar o outro na sua individualidade. Isso é muito importante. Acontece assim, eu que trabalho com público, que muitas dessas pessoas vivem em relacionamentos abusivos, o que você está chamando de respeito, para nós, é quase um filé mignon, sabe? É verdade, porque eu entendo a respeito, assim, como, assim, até a possibilidade de olhar para o outro como um ser humano mesmo, e não como algo que você pode pisar, como algo que você pode manipular, porque a manipulação, assim, esse comportamento autoritário sobre o outro, isso, assim, xingar, fazer proibições, tem tantos movimentos dentro de um casamento abusivo, de um relacionamento abusivo, por isso que eu estou dizendo que o que você está falando é quase um filé mignon, É. porque Não, eu entendi. tem uma Eu questão entendi, muito mais vamos falar disso. então, né, de olhar O para o respeito à individualidade é demais. Esse é o filé mignon. Vamos falar da carne de segunda. isso, vamos falar da carne de segunda, boa ideia. Eu acho que tem que imaginar que esse contrato que tem do relacionamento, ele tem momentos de choque. Né? Sim. Primeira cláusula é igualdade. Se você tiver no relacionamento, que você não se sente, se você não se sinta igual ao outro, busque restabelecer essa cláusula. Se um dia ela existiu. Uhum. Se não existiu, tente colocá-la no contrato. E se não conseguir colocar no contrato, pula fora. Tem que ter igual. Não dá para ficar no relacionamento assim. Isso não é saudável. Não é bom. Tem que ser igual. Assim, a pessoa não vai chegar à felicidade no relacionamento assim, não tem Não como. vai, não Não vai vai. Ela levar vai se submeter a um xingamento de outro, a gritaria. Ah, buscar meu café. Que isso? A pessoa tem que saber que tem um ser humano dentro ali de casa. Não é um robô. Vai gritar? Uhum. Acho que tem alguns sinais de violência. Uhum. Acho que o grito é um sinal de violência. Sim. Se a pessoa gritar. Um olhar de repreensão, como se fosse um cachorro. Uhum. Sabe? Você tem que saber detectar esse olhar. Pô, a pessoa está te olhando como um cachorro maltratado, né? Porque eu amo o meu cachorro, né? Mas tem cachorro maltratado. Né? Isso aqui é isso. Né? Uma relação de escravidão. A pessoa ela tem que notar que ela não está sendo enxergada como um ser humano. Acho que esse é um primeiro momento. Assim, porque as relações familiares de casal, elas tendem a ter uma reprodução, né? Elas reproduzem o que aconteceu com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó. Então, e a gente está no momento de mudança, e por isso tem tanto sofrimento também. Eu acho que a gente também tem que se tolerar nessa fase, no sentido de que nós estamos mudando o casamento, nós estamos mudando as relações, e são relações com esta cláusula que é intolerável, que é a igualdade. Você não pode tolerar uma relação que seja desigual. Tem que ser igual. Não vai ser igual em todos os aspectos. Tem hora que um manda mais no dinheiro, o outro manda mais nos filhos, o outro manda mais na questão de medicamento, porque entende mais a habilidade. Acho que é saudável que um casamento não seja igual em todos os aspectos, mas a pessoa precisa se sentir igual. Ela precisa se sentir igual ao outro. Se ele vai no futebol de quarta-feira, por que eu não posso ir no cinema com as minhas amigas de quinta-feira? Ela pode não querer usar esse direito, mas ela tem o direito.
Ela tem. Ah, se ele vai lá passar uma semana com os amigos pescar, por que eu não posso passar uma semana com minhas amigas numa praia no Caribe? Pode. Mas tem que poder. Pode não usar, mas ela tem que saber que pode. Ah, mas o dinheiro que ele vai para pescar, você vai usar o dinheiro para ir com as amigas numa praia. Qual o problema? Acho que essa possibilidade, né, essa liberdade dentro de casa tem que existir. Então, E, acho que as pessoas. Pode perguntar. não, é que As você pessoas que. entrou nesse sétimo mandamento, que é o da igualdade. Então, mas como estabelecer essa igualdade? Porque eu vejo que é bastante difícil que as pessoas consigam. Quem é que estabelece essa igualdade? Ah, é o casal. É o Mas casal que estabelece. como assim o casal? Porque assim, um não quer, vamos dizer, o que a gente nota muito, um dos dois não quer igualdade, ele quer mandar, ele ou ela, tanto faz, ok? E aí, como é que dá para caminhar para essa igualdade quando um se mostra rígido, se mostra autoritário? Então, aí esse é um caminho, eu chamo de muros móveis. Muros Tem um móveis. muro móvel. Muro móvel. Dentro de uma relação você tem os muros, né? E Sim. você movimenta ele dentro do que você sente que é você. Aquela parte mais íntima sua, que é a sua potência de vida, que você se sente você mesmo, e você admite em toda a relação que esse muro entre você e o outro ele vai sendo elástico. Mas tem um lugar dentro de você que você não pode admitir. Tem um lugar que você fala assim, aqui não pode passar por cima de mim. Onde que é esse lugar? É no grito? É no tapa? É na cintada? Ou seja, que lugar que a pessoa vai te invadir, que você vai dar o grito e falar, não vai mais fazer. Na morte, porque tem muito feminicídio, ou seja, ainda, né? Pode ser, o marido pode, a mulher pode matar o marido também, mas normalmente não é assim. Né? Então, mas quando que você vai dar o grito de falar, não vai passar por cima de mim? Pô, essa comida tá ruim, você fez uma comida, né? Que droga, olha aí, o carro que você me comprou é uma droga. Qual que é o momento que você vai permitir que o outro te agrida? E vai falar assim, não, basta. Qual que é esse momento do basta? Então, acho que essa é a questão de valer a pena dentro de uma relação. Vale a pena até aqui. Acho que todo mundo, nas relações, por mais respeitosas que sejam, num determinado momento invade o espaço do outro. Isso é da relação. Ou seja, é aquele dia que você não prestou muita atenção, enfim, seu marido deixou a privada levantada, sabe que a mulher gosta, já pediu 1000 vezes para baixar, vai ter um momento, né? Agora, todo dia, a mesma coisa, a pessoa não te enxergar, fala, pô, não gosto que você faz isso, não gosto que você faz isso, não gosto que você faz isso. Pô, vai viver até quando? Conheci um relacionamento de uma pessoa que ela tinha um marido alcoólatra. E eu até. E aí, como é que eu falo, Paulo? Consegui, tolerei 10 anos. Chegou um dia que eu não consegui mais. Então, ela tolerou, foi tolerando. Aí chega uma hora e fala, não dá mais. Porque ele tá abusando. Tem uma fala que é boa, que fala, tem o amor e tem a parceria, né? São as duas coisas, né? O amor e a parceria vão junto. Então, tem hora que um não pode pesar no outro. Você ama muito o outro, mas se ele pesar na parceria, tipo, você vai ficar aguentando aquilo por quanto tempo? Essa pessoa aguentou por 10 anos o marido alcoólatra. Aí fala, pô, mas ela abandonou? Pô, mas ela aguentou 10 anos. Onde está o limite? O limite é da pessoa. Acho que a igualdade, ela vem, a pessoa se sentir que está sendo enxergada como ser humano, acho que a pessoa sentir que tem liberdade de fazer as coisas, né? Eu conheci um outro casal, por exemplo, o cara ganhava fortunas por mês. Dava para a mulher R$ 1000 por mês. Ele ganhava 100, 200, vamos dizer assim. R$ 1000. E ela tinha que prestar conta. Ó, vinha recibo. E ela vem no escritório e fala, olha os recibos que eu tinha que dar para ele. Isso é um abuso. Entendeu? As pessoas, porque a liberdade não tá igual. Aí ele tinha o carrão, ele tinha a motona, ele fazia tudo, mas chegava no dela, pô, mas você gastou R$ 300 no cabeleireiro? Isso é abusivo. Porque aquele item da casa, que é o dinheiro, não está sendo distribuído de forma igual. Então vamos pegar aquele dinheiro e falar, não, aqui vai ser o projeto da família, eu vou ter tanto de dinheiro e você vai ter tanto de... Estamos falando de igualdade. Então, assim, o dinheiro particular, eu gosto de falar assim, tem um dinheiro da família, que é da estrutura, e tem um dinheiro particular de cada um que ninguém tem que dar satisfação para ninguém. E não importa se cada um é que ganha, o outro... Não, tem um dinheiro particular.
E esse dinheiro particular é um dinheiro que a pessoa pode usar para quê? Porque bem entender. Não tem que ficar dando satisfação, Uhum. né? Isso estamos falando de igualdade financeira, Sim. né? Daí tem igualdade ah, sexual, né? Enfim, como é que vai lidar com isso? Ah, ele pode, mas eu não vou. Eu vou conter minhas emoções, como minha mãe fez, minha avó fez, minha bisavó fez. Funciona? Se funcionar, tudo bem. Mas Uhum. se não funcionar, tem que ter igualdade. Entendeu? Tem muita gente que funciona assim, que fala, não, eu vou fazer porque é melhor assim. Tudo bem. Não é da conta de ninguém, a não ser do próprio casal. Sim. Mas se não funcionar, começar a doer, começar a ficar triste, sabe? Aí temos que achar qual que é a igualdade. Então, acho que a pergunta sobre a igualdade é essa. Ou seja, a hora que começa a pesar demais, você fala assim, você vai carregar muito tempo, uma hora vai romper. Aí, para ficar junto, você vai pesar demais. O relacionamento vai ficar triste e Uhum. ele vai romper. Então, é melhor resolver antes. Antes da coisa. Primeiro vai poupar sofrimento, vai poupar tempo. E se Sim. for para terminar, termina antes, mas tem que ser igual. Então, talvez isso seja uma busca, né? Porque a questão da igualdade, ela abrange tantas áreas, né? Então, talvez seja uma busca e uma questão evolutiva mesmo, de se compreender o que é essa igualdade, porque não é algo muito fácil da gente traduzir, né, em palavras, porque muitas vezes a gente nota jogos muito sutis no casal, jogos em que existem diferenças sutis, mas que doem num ou no outro. Então, me parece que isso aí é uma busca, e pelo que você falou e pelo que eu percebo, me parece que quem faz a igualdade acontecer é justamente quem está numa desvantagem do ponto de vista da desigualdade. Quer dizer, é exigir. A pessoa precisa ter esse, vamos dizer, as pessoas podem ter esse movimento de exigir a igualdade. Sim. E me parece que ela será dada de presente tão facilmente por algumas pessoas, mas quem está na desvantagem pode trabalhar-se para ter aquilo que você falou de qual vai ser o limite, como a pessoa vai se colocar, como é que ela vai, até onde ela vai empurrar o muro, né? Sabe, a gente consegue detectar muito isso quando vem os filhos, adolescentes, né? Então, daí, por exemplo, o menino pode dormir fora de casa no final de semana Uhum. e a menina não. Temos um É, problema, pessoal. Se é. tiver assim na sua casa hoje em dia, estamos com um problema. Ou os dois podem, ou os dois não podem. Não Uhum. dá para falar que o menino pode voltar às 5 horas da manhã para casa e a menina da mesma idade não pode. Não dá. Assim como a menina vai lavar louça, o menino não. É, Né? por que não? Eu acho que se essa for a combinação da casa, não tem problema. Ela lava louça, ele carrega o carro, por exemplo. Essa é a distribuição, não tem problema. Aí ok, né? Mas se quiser mudar, também pode. O, Uhum. o homem vai lavar louça e a mulher vai carregar o carro. Qual o problema? Né? Exato. Acho que essa questão da igualdade ela é muito particular e Sim, ela de fato ela não é igualdade em todos os aspectos da família, sim. né? Tem uma hora eu acho que a harmonia da família ela vem quando você escolhe que é naquele assunto que a pessoa tem mais habilidade, Uhum. ela que vai mandar. Uhum. Naquele assunto que ele tem mais habilidade, ele que vai mandar. Se um Uhum. tem mais habilidade com dinheiro, ele decide o que é o dinheiro da família, qual que é o dinheiro particular. Mas tem que ter dinheiro particular. E o dinheiro particular tem que ser igual, por Sim. exemplo. Uhum. Né? Falando de dinheiro. Né? Tá. Naquela habilidade dos medicamentos, quem que vai levar no pediatra, quem que vai dar o remédio, né? Porque tem gente que não tem habilidade de falar assim, olha, são 5 ml. Tem um que tem mais habilidade. Vai falar, então é esse que vai determinar. E não tem problema. Essa é a beleza da família. Mas a pessoa tem que se sentir que não está sendo diminuída dentro de casa. Né? Eu acho que tem muito casal que um tem que diminuir o outro para se fortalecer. É, Não precisa esse é o disso. ponto, né? Se você estiver do lado de uma pessoa que precisa te diminuir para aumentar a autoestima dele, estamos Tá mal, num relacionamento, tá mal, se né? não já, no mínimo, no sinal amarelo. Sim, Amarelo. certo. Se, se a coisa ficar, né, você chega em casa, tem que pisar no outro, e daí você admite, porque os relacionamentos abusivos é uma via de mão dupla, né? Sim, claro. Quem tem abuso, tem aquele que abusa e tem o abusado que ele permite. Num determinado momento, ele tomou o primeiro grito, É, correu. é. Né? Atendeu. Tomou o Uhum. segundo grito, correu mais rápido porque ela está com medo do grito aumentar. Aí Uhum. tomou o primeiro tapa, daí ficou com medo.
Então, daí, isso aí, num determinado momento da história, ele começou a se formar e sair disso não é fácil. Não, não é tarefa simples, não. É a nossa tarefa aqui, Mas, no trabalhar as pessoas para que elas consigam sair disso, né? e com igualdade, né? Isso, claro, né? E aí, o próximo mandamento que você coloca é o da afetividade, e eu achei muito interessante, porque eu fiquei me perguntando, como é que pode ser um mandamento, não é espontâneo, afetividade? Como é que é isso? Sabe que esse eu acho o mais importante deles. É o Ah, mais importante. É o que faz o sentido. É o que surge, é o que faz manter, né? É o que faz a felicidade dentro da casa. Se não tiver afetividade, se você de repente percebe que não tem mais. Daí tá todo mundo na máquina. Ah, casou, tem filho, leva a criança na escola, buscando na escola, paga a conta. Blá, 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 blá. Cadê o afeto aqui, pessoal? Isso tudo tem um afeto. Tem que ter afeto. Cadê a flor? Cadê a música? Cadê a arte? Cadê um olhar amoroso? Cadê o abraço? Cadê um beijo? Cadê? Tá sumindo, mas a família tá muito bem na foto lá no Facebook, no Instagram. Não, peraí. Não. Tem que ter o afeto. O afeto é o que faz parte, é o que faz a coisa ficar boa. Né? Não é, ninguém tá falando de. A foto não aparece, o afeto não aparece na foto. Ele é no dia a dia. Né? Então é aquele dia, aquele o lugar gostoso de você ficar. Todo mundo quer ficar num lugar com afeto, né? Então isso é importante. A afetividade é o que faz o casamento e a família sobreviver, né? Sem isso, você percebe que não tem afeto nenhum. A pessoa está te olhando como um instrumento. Não, é a mãe dos meus filhos, pá, ponto. Não está te olhando. Estão com um problema. O afeto é fundamental. Olhar com afeto, uhum, né? Você sentir que depende do outro, assim, no sentido de depende da felicidade ali, um depende do outro para fazer feliz, né? A sim, gente tá junto, né? Então, temos que ter afeto, é o que liga. O afeto é o que liga. uhum, Se não tiver afeto, a forma hoje não deixa ninguém ligado mais. A uhum, forma, a moral, isso não liga. O que deixa o elan dentro do casal e da família é o afeto. Essa afetividade eu acho mais importante. muitas pessoas pensam que esse afeto acaba com o tempo. Que assim, que no começo ele é grande, e depois vai diminuindo, diminuindo, até que uma hora acaba. O que você acha disso? Assim, é o Então, caminho natural das coisas? aí eu costumo usar do afeto 4 palavras para definir o que são afetos. Essa parte é importantíssima, É. porque o afeto ele tem vários tipos de afeto, né? Uhum, Então, o primeiro, que é o que une as pessoas num casamento, numa relação, é o eros, né? uhum, Então, estamos falando do amor mais romântico, aquela coisa que isso realmente no começo. Aí depois do eros, você tem o filia. Aí estamos falando de respeito, de assistência, estamos falando de amizade. Você tem uma amizade com a pessoa. A pessoa casou, tem o eros, depois não é só isso que sobrevive. Tem a filia, tem outro amor ali, além do eros. Aí tem a filia, que é a amizade. Além desses dois, tem um outro que surge num casamento, que é o storge, que é o amor à família. Esse normalmente, esse é difícil adoecer. Esse amor, o storge, normalmente as pessoas divorciam mesmo tendo amor pela família. Eros está complicado, filia está complicado, mas o storge, que é o amor à família, normalmente as pessoas se mantêm nesse amor. Mesmo porque quando tem filho, né? Ou seja, a pessoa, o amor do filho, muitas vezes ele supera o amor do cônjuge, né? Então, uh, ele se mantém o storge, o amor à família, né? Então, e daí tem o ágape. O ágape é aquele amor que daí estamos falando do absoluto, que é o amor verbo intransitivo, não tem objeto, você está no estado de amor. Né? Esse é a minha definição de ágape. Ágape é um estado de amor. Não tem um objeto. Não tem um objeto para amar. Você ama e naturalmente age com amor. Esse é o ágape. Então, quando se fala em afeto, dentro de um casamento, dentro de uma relação, dentro da família, é importante ter esses 4 aspectos: eros, filia, storge e ágape. uhum. Porque normalmente, quando fala, acabou o afeto, estamos falando de eros. Não estamos falando dos outros. Sim, Estamos sim. falando de eros. Então, daí estamos falando de fidelidade, daí estamos falando de monogamia, aí estamos falando da Helena, né, que ele chegou lá, tá na crise, tá na sombra, tá, tá, tá na crise da Maria, ele entra na sombra dele, aí fala, acabou a fé. Não, não acabou a fé. Eros está com problema.
É um deles. Eu, às vezes, percebo que chega até na filia. Né? As pessoas, às vezes, falam, nós somos quase irmãos, somos bons amigos. Me parece que chega até nesse ponto, você acha que não? Mas Não, aí chega. passa disso, Fica ela só na amizade, né? Daí, daí aí é a hora de rever a cláusula da fidelidade. E aí, estamos só, não tá mais dando liga. Por que que chega? Primeiro perguntar por que que chegou nisso, Sim, né? Eu acho que tem um caminho, né? uhum. Será que quando chegou nisso, né, que já cada um já começou a terceirizar, né? Eu falo terceirizar o Eros, né? Então Uhum. você terceiriza o Eros, virou amigo. Pô, mas lá atrás o casal tomou uma decisão, né? Uhum. Antes de chegar assim. Então vamos retomar o Eros, não vamos, cada um que vai fazer o que bem entender, mas vamos manter ali a filia, o estorger, vamos manter na casa. Uhum. Aí o casal tem que definir como é que vai ser. Chegou nesse ponto, só amizade, o casal vai definir. Vamos Uhum. rever a cláusula de fidelidade, ter novas aventuras e depois continuar o casamento, vai fazer para. É um momento muito delicado, muito delicado. E eu Uhum. acho que tem que ser, o casal tem que resolver isso, né? Claro, Aí vem a igualdade, tá. porque não pode admitir a fala, a mulher não pode admitir a fala que o homem tem mais desejo que ela. Nossa. E o homem não pode se enganar isso. Isso é errado. Isso é errado. Né? Uhum. São iguais. Têm vontades iguais. Né? Que naquele momento pode ser diferentes entre eles, mas pode ser necessidades iguais. Claro. Né? Uhum. Aí o casal tem que sentar de uma maneira explícita ou implícita rever essa cláusula. Se chegando nesse ponto, a sua amizade. E de Uhum. repente é melhor. Ou seja, né, sublimar talvez um pouco o desejo, né, para não colocar em risco outras coisas, porque é uma troca, né? É. Aí fala, tá bom, só amizade, né? Tá chato, tá monótono, não sei o quê, vou divorciar. Tá bom, mas saiba que o pacote do divórcio ele não vem, não é só bom. Ele tem tudo bem, você vai trocar essa amizade, essa monotonia por uma outra coisa. Vai ver filho a cada final de semana, aí uma vez na semana, vai Uhum. trocar, tem uma troca, né? Eu acho que não dá para falar, então por que o relacionamento ficou só uma amizade, logo vou ter um. Mesmo porque o outro também vai ficar só uma amizade também, num determinado momento, né? Uhum. Então acho que tem que ter a noção de que o Eros não é predominantemente o mais importante dentro de um casal por todo o tempo. Pode ser por um tempo, pode ser o mais importante, Sim. mas não por todo o tempo. Tá. E daí tem outros amores que vão preencher essa lacuna da afetividade. Daí vem a filia, o estorger, o amor à família, entendeu? Porque senão o divórcio ele causa muitas dores e muitas doenças no amor à família. Sim. Você daí fica com duas famílias, aí vai ter filho com. Aí tem uma relação, aí final de semana é com um, final de semana com outro, aí vem enteado. Enfim, não é fácil administrar. Uhum. Você vai trocar um problema por outro. Tem vezes que precisa, Uhum. né? Tem vezes que precisa, mas tem que saber que vai ter uma mudança também. Né? Uhum. Certo, certo. Bom, e você falou da tolerância algumas vezes já nessa entrevista, e a gente chegou aqui no mandamento, no nono mandamento, que era a tolerância. Aí te pergunto o que deve ser tolerado, o que não deve ser tolerado, ou deve se tolerar tudo no relacionamento? Sabe que eu fiz até um projeto de lei para incluir a afetividade e a tolerância dentro das obrigações do casamento, né? Uau, hein? Eu fiz um projeto de lei porque, ainda que seja simbólico, né? Porque tem as pessoas que não têm ligação religiosa. Então tem pelo menos a lei, ela abre o código civil e fala, tá bom, eu estou num casamento, o que que eu tenho? Respeito, moradia em comum, Uhum. fidelidade, monogamia, afetividade. Você, Sim. pô, sabe, a crueldade, porque quando as pessoas violam uma cláusula, né, vem a crueldade. Né? O Uhum. Nietzsche falou muito bem disso, da crueldade, quando você rompe um contrato, você rompe uma das cláusulas do contrato, daí o outro, para impor a cláusula, ele acaba rompendo todo o contrato. Sim. Uhum. Né? Então, uma pessoa teve algum deslize, né, nas virtudes, né, se deparou com algum vício aí pela frente, aí o outro como é que ele vai fazer cumprir? Com crueldade? Vai romper o contrato? Uhum. Não. Todo contrato amoroso, né, toda relação amorosa, ela tem a cláusula de tolerância, Sim. né? Se não tiver essa cláusula de tolerância, não, se não existe, não tem afeto. Tem que ter a cláusula de tolerância e até onde vale a pena.
Você não tem, você vai lá, você marcou com um namorado, pô, ele chegou 10 minutos atrasado, tudo bem, né? Chegou meia hora, tudo bem, um dia. Mas toda vez atrasa uma hora, É. ali é desrespeito, Uhum. né? Então toda vez a pessoa atrasa uma hora para ir no encontro, então já chega mais tarde também. Ou seja, tem uma tolerância, Uhum. né? Mas qual que é a tolerância? Essa do horário é um bom exemplo. Tem lugares que você vai tolerar nada, nem um minuto. Tudo bem, você vai começar um cinema, um teatro, mesmo ali toca o sinalzinho primeiro, depois toca o outro sinal, né, para as pessoas irem se acomodando para não prejudicar o outro, né? Então acho que a tolerância tem isso, assim, é o amortecedor de qualquer relação é a tolerância. O amortecedor não pode ser duro, porque senão a relação é dura. Bateu no buraco, todo mundo pula. Não, também não pode ser muito mole, porque senão bate também. Porque senão você tolera muito, daí aí vem a abusividade. Vem o abuso. Né? Você tolera, e aí? Daí tem um poema que fala: entraram no meu jardim, pisaram nas flores, eu não fiz nada. Né? Aí depois pisaram nas outras flores, eu não fiz nada. Aí entrou dentro de casa, entrou no hall de entrada, roubou meu vaso, eu não fiz nada. Aí você não vai fazendo nada, daí chega na casa, chega no teu âmago, na tua essência, e aí sim, daí você fala, não, agora eu vou fazer alguma coisa, mas não sobrou nada de você. Então já violaram toda a sua dignidade. A pessoa violou toda a sua dignidade, não sobrou nada. Daí tem um problema super sério. Porque daí a pessoa acha que ela até se identifica com essa situação e acha que, não, sou isso mesmo, sou um vaso. Sou isso mesmo, sou um capacho. Aí a pessoa se identifica com isso e tem que dar um novo renascimento, ela precisa de ajuda, né, terapêutica, psiquiatra, precisa de psicólogo, para sair dessa, ela precisa ter uma autoestima. Né, porque tem pessoas que vão pisando até não sobrar nada da dignidade do outro. Isso não pode acontecer. Então você tem que detectar o mais rápido possível. Né? Muito bom, muito bom, muito importante essa questão da tolerância. Eu vejo as pessoas têm muita dúvida, porque especialmente quem tem uma tendência de se deixar abusar, não consegue muito saber qual é o limite, né? Até onde permitir, porque a pessoa perdeu o sentido, perdeu o discernimento do que é exatamente até a respeito. Muitas vezes não viveu isso na sua família de origem, e aí o que acontece quando ela entra numa relação, ela já está com essa visão distorcida de respeito e não consegue saber o ponto. Quando ela menos percebe, já está num casamento muito abusivo. Porque, como você falou, se deixar abusar um pouquinho, abusa mais, daqui a pouco não tem mais espaço que não é abusado, todos os espaços são abusados, né? Então, esse ponto que você trouxe é muito, muito importante. E eu queria já ir para o nosso 10º mandamento, para a gente ir mais ou menos terminando, porque hoje a gente se animou, né? Nós estamos aqui animados nessa entrevista, né? Também Boa. você traz um conteúdo maravilhoso, eu só fico aqui escutando e, Obrigado. né, embevecida. Então, vamos lá. Você está falando, então, no 10º mandamento, de perenidade da família. Né? Então, o que a gente está falando aqui? De um casamento até que a morte nos separe? Ou não? É uma perenidade da instituição? Do que estamos falando? Eu acho que quando você casa com alguém, você não tem como voltar para trás. Não tem como descasar psicologicamente. Você não vai lá e desfazer. Já foi. O casamento já aconteceu. Ou seja, você vai mudar. Você pode se distanciar da pessoa. Mas aquele casamento não se desfaz. Ele não se desfaz na memória. Você não é uma borracha que você fala. O divórcio não é uma borracha. Ele é uma cirurgia. Ele vai resolver ali um problema, vai ter uma cicatriz, mas ele não passa a borracha. Você não apaga da memória. A ideia da perenidade é isso. Ou seja, você casou, vai ser para sempre aquele casamento. Vai mudar, inclusive com o divórcio. Mas o casamento em si, ele vai ficar na tua memória. Vai ficar na memória do outro. Se tiver filhos, então, mais ainda. Aí os filhos não estamos falando mais de obrigação de criar filho, de sustento, de guarda. Tem de convivência com os filhos. Porque se a convivência, se o sustento, a guarda, a educação dos filhos vai ali até os 21, 24 anos, a convivência não. Aquele filho pode ter um filho. Aí vai ter o batizado do neto. Como é que vai nesse batizado? Vai ter o filho vai ter o aniversário de 1 ano do neto. Ah, não, vamos fazer 2, um pro avô e outro pra avó. Sabe? Então, é isso que eu tô falando da perenidade. Você vai
Se o sustento vai ter um limite, a convivência não, se tiver filhos. Um vai trazer, olha, o papai foi para não sei o que, vai trazer, aquilo vai ficar vivo, né? Então, eu acho, primeiro, tem uma importância institucional na relação homem-mulher, e isso não tem a ver com moral, hein? Estamos falando de instinto de sobrevivência. Então, essa relação, que hoje não precisa ser só homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher, né? Pode ter filhos adotivos, né? Pode ter filhos de barriga de aluguel em alguns países, que é uma família também, é uma família, né? Acho que a família, é importante deixar a definição de família como onde tem amor e tolerância. Tá? O resto é dogma. Aí você escolhe qual vai seguir. Mas para nós, a definição de família é amor e tolerância. Né? Tem um instituto que a gente trabalha bem isso. Quem que é a mulher de família? A mulher que tem amor e tolerância. Quem que é o homem de família? Que tem amor e tolerância. Quem que é uma família perfeita? Que tem amor e tolerância? Que não existe família perfeita. Existe uma família, o nome do instituto é Família Nota 7, né? E é justamente isso. A ideia é que não tem perfeição, mas tem amor e tolerância. E como funciona? Se não tiver amor... Conta pra gente, como é que funciona esse instituto? Esse instituto veio justamente pela sede que a gente está tendo de mudança. Então, o casamento acabou, família não existe mais. Não é isso. A gente está em transformação. E por que tem essa transformação? Por causa da igualdade. A gente viveu uma família que era baseada na desigualdade, a família era desigual, pesou para as mulheres. Era uma mentira para as mulheres que elas não podiam estudar, que não podiam trabalhar, que não tinham capacidade intelectual. Era uma mentira que foi contada na humanidade e agora a gente está, na nossa geração, e talvez pelos próximos 50, 100 anos, estamos falando de tempo grande, não é pequeno, né? Talvez 200 anos, a gente vai ter que adaptar essa igualdade para a família. Então, só que isso está causando muito sofrimento, né? Porque as pessoas não sabem mais viver, não é que não sabem mais viver, não sabem viver com igualdade. Então, o relacionamento daí fica individual, né? Daí não sabe compartilhar. Então, abusa no direito de liberdade e daí não tem vontade de ficar junto, daí perde na tolerância. Mas antes tolerava demais. Tudo bem, mas agora está tolerando de menos. Então, tem essa ginástica que a gente está fazendo nas famílias de achar o ponto certo. Né? Então, a família não está terminando. E esse instituto vem para dar amparo para essa mudança, amparo intelectual, amparo de conhecimento, né? de pegar do passado aquilo que serve, porque não é que a família não serve nada, tudo que fizeram está errado, não é assim, pessoal. Não é que tudo que nossos pais e avós fizeram está errado. Tem algumas coisas que estão erradas, que a gente não vai repetir. Mas tem muitas outras que estão certas. Então vamos repetir o que está certo e acabar o que está errado e fazer uma nova família, feliz. Me diga, e como as pessoas podem participar? Qualquer pessoa pode? Como é? Qualquer pessoa, a gente tem nas redes sociais, eu tenho um canal no YouTube, né, chama Família Nota 7, tem no Instagram também, tem no Facebook, e a gente vai trocando textos, né, sobre a família, a nova família. Porque vai alguém dizer, não, aliás, teve recentemente um caso, né, de uma menina de 22 anos que recebeu um bilhete porque as roupas dela não estavam adequadas, que isso era um condomínio de família. Ela recebeu essa violência dentro da casa dela. Eu falei, que absurdo. Aí tem o homem, né, que acha que ele é um homem de família, as filhas dele são homens de família, a mulher é mulher de família, e a mulher que não, que é porque ela usa uma saia, porque ela usa um decote. Aí ele tem o direito de mandar uma carta, botar debaixo e falar que o condomínio não é uma zona. Ele violou todos os princípios da individualidade, da privacidade. Ele foi um violador, ele foi um abusador ali. Claro. Pô, deixou a pessoa com medo. Sim. Por quê? Porque ele vai mandar como vai ter que ser vestida. Uma mulher vai se vestir? É um absurdo. E daí ele se intitula um homem de família. Isso não é homem de família. Isso é um homem intolerante. Sim, claro. Então, antigamente, daí eu coloquei até um dos posts, é isso, porque as mulheres na praia tinham um tamanho. Então existia na legislação, né, que você tinha um tamanho de biquíni. Então tem um fiscal medindo o maiô da mulher. Tudo bem, no século passado, esse é o processo de evolução, tudo bem. Está na lei? Olha, a lei falou, olha, coloca
Um biquíni de 10, de 20 centímetros, ó, saia tem que ser abaixo do joelho, tá na lei, tá permitido, tudo bem. Sim, mas não, né? Mas a pessoa trazer isso para um condomínio. Aliás, recentemente teve um desembargador que começou a falar o que podia e o que não podia vestir. Uhum, Dentro do tudo bem, tem traje forense, daí cada um vai seguindo uma certa lógica, né? uhum. Uma certa ética ali. Agora, mas no dia seguinte acabou o decreto dele lá, a portaria que ele tinha colocado, era um desembargador em algum lugar do país. Uhum. Porque não pode. Você vai dizer que a pessoa não está vestida adequadamente para circular. Acho que Nada a ver. fora a gente tem algumas. Né, tem a beca, né, o juiz tem a toga. Faz parte da ética. Mas trazer isso para um lugar onde não tem legislação, ou seja, a pessoa não pode se intitular, ah, não, eu sou um homem de família, eu sou uma mulher de família, mas é intolerante, Claro, claro. né? Eu acho que não pode ser isso. Então, o instituto ele serve também para dar qual que é a nova família? Quem vai ser o pai de família? Quem vai ser a mãe de família? Que bom. Né? Quem que é um homem de família? Para Parabéns. nós, quem é aquele que tem tolerância e amor. É isso. Parabéns, parabéns pela iniciativa, né? E para a gente ter a última pergunta, então, eu queria, assim, você fez um estudo muito grande, estudou muito essa situação do casamento, da história do casamento, pensou nesses mandamentos para que as pessoas tenham um casamento de nível elevado, vamos dizer, uma saúde, né, muito boa. E aí eu te pergunto, você vê isso em outros casamentos? Porque eu sei que o livro é um pouco a tua história, mas você vê isso em outras situações? É possível uma mulher que está divorciada de 50 anos, de 60 anos, pensar em ter uma relação assim? Você acredita nisso? Ou Eu é uma coisa acredito assim, piamente. raríssima? Não, eu acredito piamente. Eu acho que o amor não tem idade, não tem dinheiro. O amor é o amor. Você tem que estar aberto ao amor. Eu acho que a pessoa teve uma desilusão amorosa, teve um amor que acabou terminando mal, ela tem que acreditar no amor. Eu acho que o amor é o que faz as pessoas felizes. Pode não ser o amor romântico. Eu acho que tem vezes que não dá certo. Não combina, não deu certo, assim. Mas daí vem uma amizade, pode ser uma amiga, pode ser um amigo, pode ser um filho que você tem uma relação melhor, pode ser a própria comunidade. Você pode fazer um trabalho numa ONG, numa igreja. Tem um amor. O amor ele tem que brotar. Eu acho que as pessoas depositam muito. É como você tem um fundo de investimento e você quer que. Não, eu quero que aquele fundo ganhe dinheiro. Tem vezes que não dá certo. Aquele fundo talvez a pessoa acumulou já tanto trauma, tanto que ela não consegue mais. Ela não consegue mais se abrir para o casamento, outro. Aí vai para outros amores. É o amor da amizade. Mas a pessoa que acredita, mesmo aquelas pessoas que tiveram trauma na relação e acreditarem, e encontrarem alguém que também acredita, aí não tem idade. Eu conheço pessoas divorciadas no terceiro divórcio que encontraram o amor perfeito. Aquele amor romântico, um escreve poema para o outro, eu acredito nisso. Ou seja, porque o amor, quem vive o amor sabe, não tem idade. Não tem idade. Por que você não pode. Você com 80 anos não pode escrever um poema para uma mulher de 80 também, que pode também ser viúva? Você é viúvo, ela é viúva, você não pode com 80 anos escrever um. Aí vi de uma palestra que é muito importante sobre isso, em termos de idade, que difere o sexo da sexualidade. Então a sexualidade é uma coisa mais ampla. A sexualidade está num e-mail trocado, está num olhar, a sexualidade está numa flor que você entrega, a sexualidade está num bombom, né? A sexualidade está num abraço. Não é só no ato sexual. Ah, não faço mais sexo, logo não tem mais sexualidade. Não, não é isso. Está no jeito de se. Está na dança. Um dia eu estava num hotel no interior de São Paulo, e aí a gente fez, eu com a minha mulher, a gente fez amizade, que eram senhores que eles estavam fazendo 50 anos de casada. E eu lembro, assim, o que eu mais lembro do casamento, já faz algum tempo, foi o jeito que ele pediu ela para dançar. Era lindo. Tipo, eles já eram pessoas. Ele fez de um jeito aquele pedido para ela, que era a mulher dele, na festa de casamento. Maravilhoso. Sabe? Foi um orgasmo estético, né? Do masculino com o feminino ali. Eu olhei e falei, nossa, que coisa mais linda. Uhum. Que coisa linda que ele fez. Que gesto, ou seja, um gesto de respeito, um gesto de amor, um gesto de afeto. Pô,
muito mais do que qualquer outra relação sexual assim. Nossa, ele fez ali aquele gesto, no gesto. Eu acho que as pessoas precisam ter isso, Uhum, essa sexualidade, uhum. né, nos pequenos detalhes. E ele fez esse gesto e foi lindo, eu lembro até hoje. Nossa, que lindo, que exemplo interessante e que, nossa, fico muito feliz. Novamente, estou dizendo que agradeço muito a sua presença aqui, todo esse conhecimento que você traz para a gente e essa esperança, né? Que é a coisa mais linda do mundo, a gente poder fomentar, nutrir esperança nas pessoas, né? E de que o casamento pode ser bom, de que os relacionamentos podem ser felizes, e que vale a pena lutar por eles, e que tem aí alguns mandamentos que você traz como sendo um caminho possível. É. Pode ser que haja outras pessoas tenham escrito outros, mas, de qualquer modo, é um roteirozinho que me parece muito adequado, né? Pelo meu olhar como psicoterapeuta, psiquiatra, trabalhando muito com essas situações, eu vejo que todo esse conhecimento que você traz é de grande valia. Agradeço e peço que Deus te abençoe nesse trabalho maravilhoso que você faz, né? E Obrigado, Elizabeth. e gostaria também de falar com você que, se gostou desse vídeo, que você dê um like, se achou o assunto interessante, compartilhe com outras pessoas, faça um comentário, algo do que foi falado aqui, do que o Paulo falou, do que eu falei, tocou você de algum modo, você gostaria de comentar, coloque lá no seu comentário, nos comentários, traga a sua história para a gente. E agradeço também muito a sua presença, quero que você tenha uma ótima semana, tudo de bom, até mais, tchau, tchau.